versículos 14 em diante, 14, 15 e 16, 2 versículos. Aleluia! Lindo dia que o Senhor nos deu, uma chuva preciosa, amém? Uns não estavam acostumados, se griparam nessa chuvinha aí, né? Mas que preciosa chuva que o Senhor nos dá. Capítulo 4, versículos 14 a 16, diz assim, do livro de Hebreus: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele, Jesus, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas diferente da gente, sem pecado. Amém? Sem pecado. Portanto, nessa noite, nesse encontro, todos os dias da nossa vida, a sugestão do Espírito Santo para nós aqui, o convite do Espírito Santo para nós aqui, é: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém? Eu vou repetir, só não escutei nenhum amém, mas eu acho que eu estou meio surdo mesmo, irmãos. Mas nessa noite, a nossa oração, o nosso desejo seja esse. Portanto, aproximemo-nos. Vamos ler junto, porque daí a gente consegue raciocinar melhor. Está aí na tela, né? Portanto, aleluia. Amém? Um pouquinho antes aqui de começar o encontro, um amado irmão me ligou que estava com um ataque de ansiedade, não tinha dormido à noite, estava com palpitação, coração acelerado. E aí fomos orar e o Senhor me lembrou desse texto aqui. São momentos difíceis. O vírus do Covid foi o menor problema, já estou chegando a essa conclusão. O maior problema foi o que ele gerou na nossa alma, na nossa mente. E esse encontro, o Senhor está aqui entre nós. Amém, irmãos? Independente do que tu ache, do que tu pense, do que tu creia, de como está o teu coração nessa noite. Isto é uma realidade. Esse sumo sacerdote está aqui entre nós. E Ele quer que nós nos encontremos com Ele e recebamos essa misericórdia para encontrar essa manifestação de amor, essa graça que nos ajuda em todo e qualquer momento. Amém? Por isso, vamos orar? Eu queria te convidar aí para te orar com o irmão que está do teu lado, né, com as crianças. Aí o Wagner está com os filhos aqui sentado no redor, né? A Silvia está sozinha, mas sozinhas nunca mais. Aí eu acho que pode alguém encostar na Silvia ali, né? Ou a Silvia sentar perto de alguém. Vamos orar, irmãos, para que esse tempo que se chama hoje, a gente possa encontrar essa graça, essa misericórdia para os tempos difíceis. São tempos que a nossa mente está corrompida, cheia de trevas, cheia de ansiedade e preocupação. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu estás aqui entre nós essa noite e queres manifestar, seja no louvor, na palavra, em todo tempo, a Tua graça. Em todo tempo, Senhor. Oramos para que a Tua vida seja manifestada entre nós aqui. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a entrarmos nesse lugar de misericórdia, de graça, de manifestação do Teu perdão, para sermos curados, para sermos cheios da Tua vida, da Tua presença, do Teu amor aqui entre nós. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Tu és o nosso sumo sacerdote que nos leva para junto do Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia.
Meus irmãos, podemos ficar de pé, só adorar o Senhor. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Quanto ao Senhor, passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele, para com aquele cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele,
coração é teu, meu coração é teu, meu Senhor, meu coração é teu, totalmente teu, Senhor, meu coração é teu, meu Senhor, meu coração é teu, meu coração é teu, meu Senhor, o meu coração é teu, meu coração é teu, meu Senhor. Essa é a nossa declaração essa noite, Senhor. Nós queremos ser teus por completo, Senhor. Nós não queremos nos entregar somente parcialmente a Ti, Senhor. Não queremos nos entregar apenas em partes que nos convencem, que são confortáveis a nós, Senhor. Mas nós queremos uma entrega completa, total e restrita a Ti, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Que esse cântico não seja, Senhor, somente uma canção a ser ministrada num culto, Senhor, mas seja uma realidade nas nossas vidas, Senhor. Que os teus olhos, Senhor, ao passarem por toda a terra, Senhor, encontrem em nós um coração que é totalmente teu, Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra,
levantamos nossas mãos pra teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver, cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus que adora.
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Por favor, Quero expressar minha gratidão a Ti, Jesus, que és meu tudo. Uma oração não bastaria, nem o tempo de toda uma vida. És mais que palavras, és mais
mais que uma canção. Quero expressar minha gratidão a Ti, Jesus, que és meu tudo. Uma oração não bastaria, nem o tempo de toda uma vida. És mais que palavras, és mais que uma canção. Quero viver agradecido por tudo que sou, que haja sempre a paixão de amar-te com minha vida inteira, porque és mais que palavras, és mais que uma canção, porque és mais que palavras, és mais que uma canção, porque és mais que palavras, és mais que uma canção. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, vindo no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas,
entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E o seu nome é Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei da Glória. Oh, Senhor, não há nenhum outro como Tu, Jesus. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor
para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. É santo, Senhor, teu nome é santo, Jesus, e não há ninguém além de ti, não há nenhum outro além de ti, Senhor. Teu é o reino, teu é o caminho, Senhor. Tua é a glória, Jesus. Enche os nossos corações de gratidão a Ti, Senhor. Por favor, Senhor. Tu morreu a nossa morte para vivermos a Tua vida, Senhor. Que esse seja o nosso maior motivo de engrandecer a Ti, de exaltar a Ti, Senhor. Tu se fez justiça no nosso lugar, Senhor. Tu se fez justiça por nós, Senhor. Enche os nossos lábios de gratidão, Jesus, por favor, Senhor. Não nos deixe esquecer essa essência, Senhor, de que Tu habita em nós, Senhor. E se Tu habita em nós, Senhor, é por causa da Tua graça, é por causa da Tua misericórdia por nós, Jesus. Enche os nossos lábios, Senhor, com palavras que glorifiquem o Teu nome, Jesus. Com palavras que exaltem a Ti, Senhor. Por favor, Jesus. Por favor. O Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem, Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem, Ele vem. Tu vem, Senhor, Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele vem, Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Maranata, Jesus. Ele vem, Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem.
Senhor, só tu és digno, 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 digno é o Senhor. Ele vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Queremos que no dia da tua volta, Senhor, nós sejamos encontrados com as nossas lâmpadas cheias de óleo, Senhor. Que quando o noivo venha nos buscar, nós estejamos te esperando, Senhor, com as nossas lâmpadas cheias, Senhor. Nós queremos ser encontrados fiéis em ti, Senhor. Nós aguardamos ansiosamente a tua volta, Senhor, pelo dia em que tu virá buscar a tua igreja, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Glorificamos ao nome, Senhor, daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Seja bem-vindo nesse lugar, Senhor. Tu és o nosso noivo amado, Senhor, a quem nós aguardamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Seja exaltado aqui, Jesus. Aleluia, Senhor. Amém, irmãos? Podemos tomar nossos lugares. Aleluia. Bendito é o Senhor. Ansiamos pela volta de Jesus, irmãos? É uma pergunta. Ansiamos? Sim ou não? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Alguns avisos. Antes de compartilharmos, continuar compartilhando os motivos que estamos nesse período de jejum, com grande alegria. O Senhor tem falado com vocês, irmãos? Amém? Nesse tempo de jejum, conosco, né? Tem sido um tempo bom, né? Mas as inscrições para o retiro de Páscoa já estão abertas. Tem um link ali no grupo do WhatsApp ali da congregação. É só entrar lá. Tem os preços diferenciados, tem quem vai ficar o tempo todo, tem aqueles que só vão fazer as refeições, tem a taxa ali de participação, a taxinha de participação. Mas é importante, irmãos, que vocês pelo menos avisem os discipuladores, aqueles que querem ir, aqueles que têm interesse de ir, aqueles que estão se esforçando para ir, estão orando para ir, para que possamos já reservar o teu lugar lá. Nós temos uma limitação de vagas e como já avisamos, o nosso encontro vai ser junto com Caxias e Teutônia, principalmente Caxias, também alguns irmãos de Teutônia e alguns mais do interior que estão interessados em virem. Então é importante nós já nos programarmos para reservar o lugar, para saber quem vai, o que vai fazer, né? No caso, se vai dormir, não vai dormir, quais as refeições, para que nós possamos nos programar. Amém? Ok? Amém? Vocês estão me escutando bem aí? Glória a Deus. Então, entrem lá. No contato da Brenda, ela vai
dar todas as informações que vocês precisam naquele contato que tem ali no grupo. Por favor. Também os discipuladores, eu peço que também confirmem com seus discípulos. Aleluia. Vamos separar as crianças. Tia Fran está cheia de graça para compartilhar. Até os 11 anos. Bem. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar mais um pouquinho? Estendam a mão para cá, para que o Senhor continue derramando a sua graça sobre nós aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque temos a convicção que Tu estás em nós. Talvez na nossa mente natural nós não conseguimos nem intuir a Tua presença, mas por fé, crendo na Tua palavra, nós sabemos que Tu estás aqui. Porque aonde estão 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu está. E aonde há a Tua presença também há poder. E há manifestação da Tua vida. Por isso te pedimos, como igreja, como família, como noiva que aguarda com grande alegria o noivo, que Tu realmente não deixes com qualquer limitação impeça de Tu falar a nós nessa noite aqui. Em nome de Jesus, me dê graça e sabedoria em tudo, lembrando tudo aquilo que Tu tens falado e compartilhado no meu espírito, para que na minha mente possamos juntos como família receber de Ti aqui. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Bom, vamos dar seguimento nos motivos de jejum. Semana passada nós começamos, temos sido animados diariamente no grupo, todo dia de manhãzinho, né, de manhãzinha. Né? O Rodrigo tem nos animado ali, lembrando que mais um dia de jejum passou, estamos entrando em mais um outro dia, com um texto, né, que o Senhor tem usado ele para nos animar. Nesses 21 dias que nós nos programamos como igreja, para acordarmos, para sermos curados, para nos arrependermos, para realmente destruirmos, através dos meios espirituais, aquilo que naturalmente tem tentado nos destruir. Amém? O que procura nos destruir? A nossa própria carne, o nosso próprio eu. Compartilhamos isso na semana passada, né? O motivo do jejum, o que é o jejum, o que não é o jejum. Né? Um pouquinho, lembrando que em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nós compartilhamos isso. Está aí? Só lembrando que para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade que vem do Senhor, né? Nós pedimos pelas misericórdias de Deus e oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo. E nós meditamos que sacrifício é morte. Amém? Não é apenas um desejo, mas é uma atitude natural da nossa mente. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? É a nossa razão, o culto racional, a nossa devoção, o nosso foco da nossa razão, da nossa mente em nos sacrificar através de um sacrifício do nosso corpo. Por quê? Né? Para quê? Versículo 2, para que nós não vivamos conforme o padrão deste mundo. Estava compartilhando no início do encontro que muitos, não é poucos irmãos, tenho visto e tenho compartilhado com muitos problemas. Alguns se afastando, se desviando da verdade, né? Negando esse amor que Deus tem derramado. Por quê? Porque nós voltamos, esse Covid nos deixou isolados, sozinhos, dentro de nossos ambientes e quebrando um princípio de Deus. O corpo, ele cura o corpo, através da comunhão uns com os outros. E quando nós nos afastamos, nós, como se eu cortasse essa mão, deixasse essa mão aqui parada em cima, óbvio que ela vai morrer, porque ela não tem a circulação do sangue e da vida de Jesus. E esses 2 anos, praticamente, que vivemos desse Covid, proporcionou a nós muita debilidade espiritual, emocional e até carnal, até física. Então,
nós precisamos deixar para que Deus transforme pela renovação da nossa mente e nós possamos experimentar qual a boa, agradável e perfeita. Por isso, precisamos desse sacrifício vivo, agradável e santo, que é o nosso culto racional. Então, através da nossa razão, nós queremos matar a nossa carne, e aí pode botar lá em Gálatas capítulo 5, os versículos, deixa eu ver aqui, Gálatas 5, tem folha aqui que não acaba mais, irmãos. 5, 16 e 17. Diz assim: digo, porém, o seguinte: por que nós precisamos desse culto racional, desse arrependimento natural da nossa mente? Porque vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. É incrível, mas quem vive no Espírito não tem frutos da carne. Não se abate, não fica só, não sofre problemas no corpo, porque o Espírito, com letra maiúscula, nos leva para perto do Senhor. E no Senhor não tem essas coisas. Amém? Por quê? Versículo 17. Por que nós precisamos jejuar? Porque a carne luta contra esse Espírito que nos leva para a vida. E a carne quer nos matar para o Senhor. E o Espírito luta contra si, contra a carne. Carne e Espírito, Espírito e carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem. E geralmente a nossa carne sempre vai querer fazer algo que o Espírito não quer fazer. Pode ter certeza disso. Amém? Entre orar e comer, o que vocês acham que a nossa carne vai querer? E comer muito, não é pouco. Entre ir num culto e ir numa festa, o que a nossa carne vai decidir? Entre andar alguns quilômetros para estar em comunhão com o corpo e andar muitos quilômetros para estar em comunhão festiva com alguém, o que a nossa carne vai decidir? Então, nesses últimos 2 anos, isso acentuou e os frutos vêm. Frutos vêm na nossa vida, na nossa casa, na comunhão da própria igreja. Por isso, nós precisamos jejuar. Lembrando que jejum não é para que Deus atenda a nossa vontade. Não, Ele não vai atender. Deus não vai mudar a sua natureza. Eu estava compartilhando que por que nós jejuamos? Não é para que Deus escute a nossa voz. Deus vai continuar sendo amor, Deus vai continuar sendo bom, Deus vai continuar sendo misericordioso, independente de nós fazermos ou não jejum. Mas o jejum serve para nos mudar. Nós sermos mais sensíveis àquilo que Deus quer falar conosco. Aquilo que Deus quer curar em nós. Amém, irmãos? Porque nós achamos que entramos num ciclo, e eu estou dizendo nós, eu não estou dizendo vocês, não estou dizendo uma pessoa, estou dizendo nós como igreja, entramos num ciclo natural, vicioso, constante e demoníaco, porque nos afasta do propósito daquilo que Deus quer fazer. Estava lembrando agora, estava orando com o irmão antes, um pouco antes do encontro, que eu estava com essa ansiedade, e o Senhor me lembrou, o Espírito Santo me lembrou, como é que tu e a tua esposa se conheceram tanto? Aonde? Em tal lugar, num evento, buscando o quê? Ser cheio do Espírito Santo, buscando um avivamento verdadeiro. E como é que tu está hoje? Estou em casa, não faço nada. Então, o que tu acha? Eu acho que tu tem que pegar a tua esposa e vocês dois irem diante do Senhor e pedir perdão para o Senhor, porque vocês foram unidos com um propósito. E qual o propósito vocês têm vivido hoje? Deus tem sido bom com vocês? Muito bom. Então, está na hora de mudar a mente. Então, por quê? Porque não é o irmão, somos nós. Nós nos distraímos em fazer coisas que a nossa carne... E vivemos uma mentira na nossa mente achando que isso é de Deus. Mas os frutos disso não vêm de Deus, porque o Senhor Ele não dá frutos que não seja dEle. Amém? Nunca pode... uma videira, um cacho plantou lá uma videira para dar uva, vai dar tomate, irmãos, ou vai dar abacaxi, não, vai dar uva. Não tem como. Se eu semeio no Espírito, eu vou colher no Espírito. Mas se eu semeei na carne, por mais que eu fale que eu semeei no Espírito, eu vou colher carne. Isso é natural. Amém? E eu quero
compartilhar o segundo motivo. Isso aí era mais, como é que eu vou dizer assim, era mais um leitinho, o primeiro motivo. Mas eu quero entrar num pouquinho mais, uma comida um pouco mais grossa, né? Nós tivemos nesses dias, em jejum é um trabalho tremendo. Nós tivemos sexta em Paraíso do Sul, lá no Enísio, na Joelma. E cheguei lá, nós estávamos em jejum. Daí disse, aqui está, estou no jejum parcial, mas não fizemos grande propaganda do nosso jejum. Daí tu chega, uma mesa. O que tinha naquela mesa maravilhosa que ele estava nos abençoando, irmãos? 80% eram coisas que eu estava jejuando. Eu disse, Jesus, no início da viagem, já nessa tribulação aqui, né, olhando aquela mesa divina e maravilhosa. Mas eles compartilhando com grande alegria, né, do que Deus tem feito durante essa semana, no jejum, toda a dor que estavam passando, já passaram, e quanto eles estão ansiando pela volta de Jesus. E eles compartilhando que estavam comendo comida com substância, né? E aí eu me lembrei disso. A gente, quando jejua, não é o que a gente come fisicamente, mas deixando de comer, a gente começa a se alimentar de algo, de alimento sólido, que gera vida na nossa vida. Amém? Aí tivemos um tempo muito bom lá, muito agradável com eles, compartilhando da vida do Senhor e do quanto eles, em cima de tudo que passaram de dor, né, da perda da nossa amada Yasmin, mas o quanto Deus tem animado e renovado o ânimo deles nisso, né? Então, a gente vê que quando a gente semeia no Senhor, o que é natural passa. É muito natural. Pais sofrerem, evidente, eu sei lá como é que ia ser o meu coração. Mas quando a gente semeia no Senhor, a gente consegue colher no Senhor. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por mais duro que seja, por mais profundo que seja a dor, quando eu semeio no Senhor, eu consigo colher no Senhor. E hoje eu quero compartilhar esse segundo aspecto do porquê jejuar. Né? Se o primeiro é matar a carne, o segundo é um alimento um pouquinho mais sólido. É um aspecto profético, como o Dani com os irmãos ministraram aqui, aguardando a vinda de Jesus. Será que nós, como noiva, né? E eu lembrei, só lembrando, vamos abrir lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículos 33 e 34, quando eles disseram a Jesus, aqui os religiosos da época, com um espírito crítico para criticar Jesus, perguntaram para Jesus assim, falaram para Jesus que os discípulos de João Batista, frequentemente jejuam e fazem oração. Os discípulos do fariseu também fazem jejum, mas os teus discípulos comem e bebem. Aí Jesus responde para eles, será que podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? E eles entendiam muito bem esse diálogo, porque o noivo, quando ia estar com a noiva, se comprometer com a noiva, né, ele ia e fazia uma festa. O pai do noivo fazia uma festa com a noiva e a família da noiva. E ali eles faziam uma celebração, porque ali estava havendo um compromisso de um futuro casamento, uma união de duas famílias. E aquele tempo, aquela festa tinha um prazo de duração. Depois o noivo ia junto com o pai dele embora com a sua família, e a noiva ficava se ajeitando, se arrumando, se preparando aguardando a vinda do noivo. Então, Jesus está dizendo que o noivo estava ali, Jesus estava ali, ele é o noivo. Então não tem por que jejuar. Mas, ele diz assim, no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então, naqueles dias eles vão jejuar. O noivo, a gente sabe que é Jesus, morreu, ressuscitou, e depois de 40 dias foi exaltado ao Pai, com a palavra, esperem, eu vou voltar, estou voltando. E ele diz, estou voltando. O voltando, hoje já faz mais de 2000 anos que ele diz que estou voltando. E aí, sim, esse é o tempo de jejuar. Por que então nós estamos, e é o segundo motivo que nós precisamos jejuar, é para aguardar a vinda do noivo. Enquanto o noivo não vem, a noiva precisa se preparar, se santificar,
jejuar. Se eu amo Jesus e aguardo a vinda dele, né, como posso cantar, e ele vem, o Espírito e a noiva dizem, quem diz? O Espírito e a noiva dizem, vem. Então, se eu estou dizendo isso, eu preciso me preparar, me santificar, encher a minha vasilha de óleo, para que quando ele chegar, porque nem ele, o noivo, sabe quando ele vai vir, só tem um que sabe, que é o pai do noivo. Amém? Jesus disse isso. Então, nós precisamos aguardar, jejuar, mas para isso precisa acontecer algumas coisas. E aí que eu quero compartilhar com vocês. Vamos abrir Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. Até eu poderia botar o título hoje desse texto, né? O capítulo 2 de Joel, versículos 28 até 32. Diz assim: e acontecerá depois disso. Presta atenção nesse depois disso. Anota, risca, né? Pinta na tua Bíblia depois disso. Depois do quê? A gente já vai ver. Que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e seus jovens terão visões. Então, a gente vê que uma singularidade desse derramado Espírito Santo acontece isso sobre toda a humanidade. Filhos e filhas de vocês profetizarão. Eu estou botando aqui quem é os filhos e filhas? As crianças, eu estou deduzindo aqui. Daqui a pouco nós estamos orando e a Manu está profetizando em línguas, né? O Timóteo está aqui, está orando e está cantando uma palavra de conhecimento. As crianças, os filhos e filhas, porque ele logo diz que os velhos sonharão. Até parece que os velhos não dormem, mas os velhos, aqui está dizendo esse sonharão, porque o velho vai ter perspectiva de vida. Mesmo o velho vai dar fruto. Não aguarda a morte, estão cheios de vida, estão cheios de alvo, estão cheios de ânimo, estão cheios de alegria. E os jovens terão visões, porque jovem, pelo seu ímpeto, vive as emoções. Não tem muitas visões. Amém? Aí o 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito daquele dia. Quer dizer, aqui, aqueles que estavam servindo mesmo, aqueles que eram quase escravos, vai derramar o Espírito sobre todos. 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Olha o que vai ter de sinal: sangue, fogo, colunas de fumaça. 31. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Por que é grande e terrível? Porque ele vai levar só os seus. Vocês imaginam, ele pega alguém da noiva, estamos lá, e aí a palavra fala que 2 vão estar caminhando no campo, um vai e o outro fica. Tu imagina um casal tão juntos, de mãozinha dada, abraçadinho, um vai e o outro fica. E por quê? Porque é só ele que sabe quem nós somos. Eu posso enganar vocês, mas eu não engano ele. Então, vai ter esse sinal, a lua vai virar sangue, né? Por quê? Até que venha o grande e terrível dia do Senhor, porque não é mais um dia de salvação, vai ser um dia de julgamento, de juízo. Não tem mais segunda chamada. Não tem mais bater na porta. Eu quero agora me ajoelhar, eu me arrependo de todos os meus pecados, confesso. Tu pode confessar o pecado de 5ª geração, porque não vai ter mais santos, não vai ter mais oportunidade. Deu para ti, deu para nós, acabou. A segunda chamada não vai ter. Aí 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte de Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Se a gente pegar esse texto, onde é que foi lido esse texto de forma prática? Vamos lá para Atos capítulo 2. E Pedro falou isso, quando houve esse grande derramado do Espírito Santo. E aí Pedro coloca algo que Joel não falou aí, que Joel profetizou. Atos capítulo 2, versículos 16 em diante. Aqui houve um derramado do Espírito Santo,
E aí os judeus achavam que estavam tudo bêbado de manhã, né? E não estavam bêbado, era o derramado do Espírito. E aí Pedro se levanta, né, no versículo 14, junto com os 11, erguendo a voz e diz assim: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e preste atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel lá. E aí ele inclui no versículo 17 algo que Joel não fala, mas que pela presença do Espírito traz essa revelação. Ele diz assim: e acontecerá, versículo 17, nos últimos dias, diz Deus. Quem está dizendo? Deus. Mas Joel não disse isso lá, vocês lembram? Vai ser nos últimos dias. Joel profetiza, cheio do Espírito Santo, que vai acontecer o grande, antes do grande, terrível dia do Senhor, a vinda de Jesus, que vai haver um grande derramado do Espírito Santo. Aí Pedro acrescenta, dito pelo Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão e os seus jovens terão visões. Então eles sabiam e eles ansiavam, pregando o Evangelho a toda criatura, porque eles sabiam que eles precisavam evangelizar. Evangelizar é falar do Evangelho, falar da ressurreição de Jesus, falar dessa salvação que tinha em Jesus, porque a qualquer momento, o que estava acontecendo ali, Jesus estava voltando. Estava havendo um derramado do Espírito Santo naquela hora. Imagina o coração de Pedro. Aqui todo mundo fala várias línguas, e aí, se eu conto ali, parece que são 22 ou 23 línguas diferentes, e todo mundo entende. É um tremendo mover do Espírito Santo. Tudo que Joel profetizou está acontecendo. Jesus que subiu aos céus, e eu vi Jesus subindo aos céus, ele está chegando, está voltando. E esses são os últimos dias. Mas para o nosso consolo, para o nosso alento, naqueles dias não eram os últimos dias. Porque passou-se mais de 2000 anos e hoje nós estamos aqui com a oportunidade de entendermos que Jesus está em nós. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando é os últimos dias? Eu não sei. Mas não era lá. Está muito mais para ser hoje os últimos dias do que naquela época. Amém? Mas para que esses dias sejam os últimos, o que nós precisamos fazer? O mesmo Pedro fala no capítulo 3, versículos 19 em diante, pregando no templo, depois que um coxo foi curado. Vocês imaginam? Num lugar onde muitas pessoas se converteram, estavam lá cantando, louvando, estudando a doutrina dos apóstolos, perseverando na comunhão, no partir do pão e nas orações, uma multidão. E lá tinha um coxo de nascença. E Pedro e João passam por ali e dizem assim: levanta e anda, seja curado, porque ele pediu esmola. E esse homem levanta e todo mundo fala: que loucura. E de repente começa a chegar uma multidão de curiosos e Pedro começa a pregar. E ele fala no versículo 19: portanto, arrependam-se e convertam. Se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie, Ele quem? O Deus, nosso Pai amado, envie a Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Então Ele está dizendo: se convertam, porque Jesus está voltando. Se convertam, porque vocês não vão ter segunda chamada. Vocês não vão ter a segunda chance. Né? Não brinquem com o pecado, não brinquem com as trevas, vocês não vão ter, se convertam. Mesmo essa religiosidade de vocês, porque ele estava falando para um povo extremamente religioso, judeu, mas que tinha matado Jesus. Aí no versículo 22, volta para o 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração, preste atenção nisso. Quem é que tem que receber nos tempos de restauração? O que é restauração? Restauração é reconstruir algo que foi destruído. Amém? Eles fazem muito com móveis, né? Fazem com carros. Eu me lembro do meu Fuquinha, comprei um Fuquinha destruído, reformei, vendi por 3 vezes mais. Naquela época acontecia essas coisas. Só porque foi pintadinho, botei umas rodinhas moderninhas, um banquinho reclinável, um somzão, vendi por 3 vezes o valor. Restaurei o Fuca que estava destruído. Mas não tem nada a ver com a palavra isso, só para dizer o que é restauração. Mas o que o Espírito Santo quer é restaurar na igreja coisas que nós perdemos.
a manifestação, a vida, a presença do Espírito Santo. Amém? Estão entendendo, irmãos? Não tem nada distraindo vocês? Amém? Então, o que Pedro está falando naquela época? E fala para nós hoje. Que é necessário que o céu... Aonde está Jesus hoje? Junto com o Pai no céu. Amém? Receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Qual foi o profeta que falou desde o tempo da antiguidade? Nosso amado, um deles, nós já falamos sobre Malaquias aqui. Por que o povo na época pecava? Porque faziam um culto de qualquer jeito, levavam um pão de qualquer jeito, não davam os dízimos e ofertas, e por isso ele diz assim, vocês estão roubando do Senhor, e casavam com mulheres, né, ou com homens de outros deuses, né, de outras nações. Então, Malaquias profetizou isso nos últimos tempos. E hoje nós estamos falando sobre Joel. Então, vai ter que haver essa restauração de todas as coisas. Quem é que vai fazer isso, irmãos? Pergunta para o irmão do teu lado, quem vai fazer isso? Você sabe? Quem vai restaurar todas as coisas? Quem é o chamado para restaurar todas as coisas? É tu mesmo. É nós como igreja. Nós fomos chamados para isso, para restaurar, porque é nós que vamos mandar para o céu o desejo de que realmente a noiva aguarda ansiosamente, com alegria, a vinda do noivo. Amém? Para isso, o noivo e o pai do noivo não vai mandar um noivo para buscar uma noiva suja, desajeitada, quebrada, amargurada, totalmente longe daquilo na qual ele mandou o seu espírito para santificar. Estão entendendo? É mais ou menos assim, o noivo deu todo o gabarito para a noiva. Mandou vestido novo, mandou dinheiro para comprar, se embelezar, fazer um trabalho no cabelo, tudo bonitão, né? Um perfumão, um sapato novo. A noiva pegou o dinheiro e gastou com outras coisas, irmãos. É mais ou menos assim, mais ou menos essa comparação que somos nós como igreja aguardando o noivo. Por isso que nós precisamos, é necessário que o céu receba de nós, nos tempos da restauração, de todas as coisas, tudo aquilo que os profetas falaram lá. E aí vamos voltar para Joel, porque é isso que Joel fala nesse tempo de restauração. Se lembram do depois disso? Vamos voltar lá, capítulo 2, versículo 28 do profeta Joel. E acontecerá, aí vamos parafrasear com o que Pedro falou. E acontecerá nos últimos dias, amém? Estão percebendo? Pedro falou, nos últimos dias vou derramar o Espírito. Vamos botar esses últimos dias nesse textinho, não estou acrescentando nem tirando nada, mas parafraseando o que Pedro usou desse mesmo texto. E acontecerá nos últimos dias, que depois disso, e aí nós vamos ver o que precisa acontecer para que haja esse derramado do Espírito Santo. Vamos voltar lá. Se vocês lerem Joel, eu estou lendo bastante Joel, estou estudando. Naquela época, no tempo do rei Urias, que a gente já falou sobre ele aqui, não sei se vocês estão lembrados. Havia uma grande seca. Houve uma grande seca. E o pouco da colheita que teve naquela época, os gafanhotos vieram e comeram tudo. Então, além da seca, veio os gafanhotos. E aí, Deus usa o profeta Joel para trazer uma palavra para o povo. E essa palavra é para nós nos dias de hoje. Vamos abrir lá em Joel capítulo 2, versículo 12. Esse contexto aqui começa até o dia do Senhor. Vamos lá, capítulo 2, versículo 1. Eu não sei se na Bíblia de vocês está esse subtítulo aqui, mas no capítulo 2, versículo 1 diz o dia do Senhor. Todo o capítulo 2 vai falar nesse dia do Senhor. Sabendo que o dia do Senhor aqui não é um dia de 24 horas, mas é um período que antecede a vinda desse dia que ele vai buscar a sua noiva. Então diz assim, toque a trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam. 2:1, tá? Porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. O dia do Senhor é o dia... Te lembra que Pedro falou lá?
pela palavra, pela boca dos profetas. O céu precisa receber da igreja, nos tempos de restauração, esse desejo que a noiva está aguardando o noivo. Para construir, se santificar, se preparar, obedecer aquilo que o Senhor falou. Amém? E aí vamos pular para o versículo 12 de Joel. Depois disso. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, clamando pela misericórdia do Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Como é que nós temos que converter? Não é só de boca, não é só de atitude, mas com jejuns, com choro e com pranto. Precisamos jejuar, precisamos clamar, precisamos destruir a nossa carne. E aí ele começa a compartilhar como é que nós vamos rasgar o nosso coração. Naquela época eles entendiam essa palavra, porque para dizer que eu estava arrependido, eu rasgava as minhas vestes e botava um pó de cinza na minha cabeça. Era um sinal de arrependimento. Eu não confessava, mas todo mundo sabia que eu tinha pecado e eu queria me arrepender. Agora não mais. Ele diz assim, rasga o coração e não as suas roupas. A conversão, o arrependimento tem que ser na minha mente, no meu coração. Eu tenho que reconhecer que eu estou longe do Senhor, eu estou longe daquilo que o Senhor me chamou. Eu preciso restaurar na minha vida o meu primeiro amor. Então, a única maneira é destruir a carne, porque a carne sempre vai me levar para longe do Senhor. E aí, ele fala assim, convertam-se ao Senhor. Ele está falando para o povo dele. Ele não está falando para os ímpios. Ele está falando para a igreja. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia. E Ele muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Qual é o mal que Ele havia anunciado? É o juízo, é o julgamento que vem sobre nós. Amém? Nós não vamos enganar Ele, irmãos. Não tem como. E aí Ele começa a dizer, quem sabe se Ele não voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libação ao Senhor, seu Deus. Aqui ele já está realçando que um dos pecados que havia naquela época de crise, eu estava vendo um comentário que diz assim, vocês sabem que das 12 tribos, uma tribo, a tribo de Levi, era sacerdotal, é uma tribo que não tinha direito à herança, não tinha direito à terra, ela recebia um pedaço, os 10%, né? Que cada das outras 11 tribos colhiam e ganhavam, cada tribo tinha que dar 10% da sua produção para sustentar, para prover, para ajudar, para dar de comida para aquela tribo que não tinha direito a isso, ela só servia para servir. Então, o que acabou acontecendo? Não muito diferente nos dias de hoje. Vem uma crise. O dinheiro ficou escasso. Qual é a primeira coisa que aquele povo fez com relação às ofertas e dízimos daquela época? O devolver para o Senhor, porque eles criam, e nós também cremos, que se eu tenho alguma coisa é porque alguém me deu. Não foi o meu chefe, nem a minha empresa, foi o Senhor que me deu. Por isso eu devolvo para prover ao corpo isso. Né? Alguém vai ser suprido com relação a isso, como gratidão. Mas o que acabou acontecendo, quando houve aquela crise, a comida era escassa, e da escassez, o que veio no coração do povo? O eu, o meu, o para mim. Eu não dava os 10%, não dei meu dízimo, minhas ofertas de libação. O que é libação? É uma oferta de sacrifício. É algo que é sacrificial para mim, me faz falta, e eu preciso para suprir a vida. Então, ele já começou a discernir, tu já quebrou a aliança que tu tinha com aquela tribo que não tem direito à herança, não tem direito à terra. O teu egoísmo, o teu egocentrismo, tu acabou quebrando uma aliança de geração em geração. Então, arrependam-se. Por quê? Porque o mamon, naquela época, também já operava. E aí, eles assim, rasguem o coração, porque não é pelo dinheiro. Eu estava compartilhando semana passada que eu posso não entender nada de semente, de semear numa terra. Mas eu posso estar com José, né? O José lá do fundinho, que é um homem da terra. Mas se eu semear naquela terra a mesma semente que o José, e fechar,
na mesma terra, no mesmo lugar, na mesma semente, como diz a parábola da semente, eu vou ter que ir para casa, descansar e esperar germinar. Porque se não tiver chuva, que vem do céu, tanto a semente que eu semeei, que não entendo nada, como do José, que entende, vai morrer. Amém? Se não tiver chuva, não importa o que tu sabe, o teu conhecimento, aquilo que tu conhece, de nada vale. Então, o Senhor vai buscar aqueles que o coração é, como cantamos aqui, totalmente dele. Amém? Era isso que acontecia naquela época. Então, para que os últimos dias aconteçam, para que haja o Espírito Santo seja derramado, primeiro tem que haver uma conversão profunda. E para haver essa conversão, o Senhor traz uma palavra, uma ordem: convertam-se o coração através de quem? De que forma? Jejuns, choro, pranto, um profundo arrependimento. E ele começa com jejum, porque nós temos que quebrar nossa carne. Temos que quebrar aquilo que impede de nós intuirmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Estão entendendo? Aí segue mais. Aí ele aconselha os sacerdotes, os reis, os líderes da nação, da congregação, diz assim: toquem, versículo 15, toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, e é isso que nós estamos proclamando. Um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifique a congregação. Parece que teve um Covid naquela época também. Por que ele está convocando isso? Porque o povo não estava se reunindo mais. O povo, a congregação não estava se santificando mais. A igreja naquela época não estava jejuando mais. Congregue os anciãos, os mais velhos. De certo, os mais velhos eram mais difíceis, né, de caminhar até o lugar. Reúnam as crianças, até os que mamam. Todo mundo. Olha só o que ele fala: os que mamam de peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Né? Até os recém-casados. Né? Curtiu? Está ótimo. Mas vem. Teu lugar é aqui, né? Teremos um noivo casando daqui a pouco. O Senhor vai dizer: tá bom aí, tá. Curte aí, mas vem. Ele vem. Bom, deixa eu falar. A noiva e o noivo larguem os seus quartos, venham dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. E essa é a nossa oração. Quem são os sacerdotes aqui entre nós, irmãos? Levanta a mão, quem é os sacerdotes, irmãos? Isso, quem é que tem convicção que é um sacerdote? Levante a mão aqui. O que é que nós precisamos fazer? Poupa. Como é que é a oração que nós temos que fazer no nosso jejum? Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças a tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Amém? Olha a oração. Porque o povo lá era um povo frágil, fraco, débil, cansado, não congregava, não estava junto, estava separado, se preocupava mais com a sua crise de alimento, crise financeira, crise de seus problemas pessoais. E aí o Senhor disse: converta os corações em jejum. E aí a compaixão de Deus se cumpre, porque ele fala no versículo 23, se nós fizermos isso, clamando para que Jesus volte, ele diz assim: filhos de Sião, somos nós, alegre-se e exulte no Senhor seu Deus. Porque ele vai dar, se nós nos arrependermos, nós jejuarmos, clamarmos, nos santificarmos, o que ele vai fazer? Ele vai dar as chuvas em justa medida. E eles entendiam essa linguagem. Porque sem chuva não tem colheita, sem colheita não tem comida, sem comida havia fome. Então ele está dizendo: arrependam-se, porque o nosso Deus está ciente de cada uma das nossas necessidades, e ele vai mandar as chuvas. E a gente sabe aqui que tem a chuva da plantação, da germinação, que tem que manter a terra úmida, mas também tem as últimas chuvas, que são as chuvas da colheita. E ele promete as primeiras e últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Irmãos, eles vão restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Não sei se são 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas a sensação, a começar assim pelo nosso visual aqui, é que veio, sei lá, um gafanhoto, veio uma praga, veio uma peste, que arrebentou com a igreja. Amém? Arrebentou.
Semana passada, eu olhei as cadeiras assim, o Marcelino, tem 60 cadeiras, o que tu acha? Não dá metade. Olha a minha fé. E não deu mesmo, né? Tinha quase isso. Por quê? Porque é um sintoma da nossa vida. Não é o fato de vir aqui. Não é o fato de estar aqui. É o fato de precisar do Senhor. Amar o Senhor. Clamar pelo Senhor. Ele vai te impulsionar para receber do Senhor. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor vai mandar uma chuva. Uma chuva. A primeira e a última. A temporã e a serôdia. Em algumas Bíblias está assim. A da semeadura e a da colheita. Quando isso acontecer, preparem-se, que vai haver um grande derramado do Espírito. Jesus vai estar voltando. Não se assustem com guerras e rumores de guerra. E o Putin vai fazer a Terceira Guerra Mundial? Não sei. Para nós interessa alguma coisa? O que diz a palavra? Primeiro vai ter que haver um grande derramado do Espírito Santo para que isso aconteça. Vai ter guerras, rumores de guerra. Mas, para isso acontecer, não importa as guerras, importa que nós, como igreja, possamos nos arrepender. Por isso nós precisamos tocar a trombeta em Sião. Amém, irmãos? Amém mesmo? Precisamos tocar essa trombeta. Amém? A sensação, às vezes, que eu tenho, até na minha vida, é que eu estou semeando nesse piso. Eu pego a semente, toco no piso. E fico na expectativa. Será que vai dar alguma coisa? Cresce semente. E molho e cresce a semente. A semente não cresce. Porque é impossível uma semente crescer nesse piso. Mesmo que muitas vezes cresce sementes, né? Eu estava olhando aqui, está crescendo um matinho no lado ali, no meio do cimento. Mas é mato. Porcaria cresce até onde não é possível crescer. Mas o que é bom precisa de cuidado. Como é que está o nosso coração para receber essa boa semente? Amém? Como está? Para que haja. E Pedro, ele achava que fosse os últimos dias. Mas a gente sabe que não aconteceu isso. Eu estava anotando, de um ano 500 a 1500, houve 1000 anos negros na igreja. Não havia mais manifestação nenhuma do Espírito Santo. Até que veio, porque foi o tempo da reforma, né? Em 1500 houve essa reforma, aí com Lutero. E aí, porque a reforma foi para trazer as doutrinas do início da igreja de Atos. Para, novamente, retornar, como é que é o termo? Restaurar todas as coisas. Mas não havia manifestação do Espírito Santo. Né? Até eu anotei aqui uma doutrina chamada sensacionismo dos dons. Tem muito isso. A igreja presbiteriana, que está na moda agora, a igreja reformada, né? Que prega a palavra e fala da palavra, ela também pratica porque crê que as manifestações do Espírito Santo eram só para aquela época, lá. Né? Eles creem no Espírito Santo, mas as manifestações de cura, de palavra de conhecimento, de interpretação de línguas, por causa daquilo, porque através dos dons, isso foi 500 anos, foi assim. Até que, em 1906, começou um grande derramado do Espírito Santo. Mas diz a palavra que nem vai se comparar com isso que vai acontecer nos últimos dias. Lá em 1906, através da Rua Azusa, 2 homens se reuniram em Los Angeles para orarem. Por quê? Qual era a oração deles? Se vocês já viram a história do avivamento da Rua Azusa, eles oravam para que a religiosidade fosse quebrada naquela época. Não aguentavam mais a religiosidade. E aí se reuniram num chalezinho de madeira. E veio um poder, irmãos, que invadiu o mundo inteiro. Aí 2 suecos vieram para o Brasil em 1916 ou 18, agora não estou bem lembrado. Desembarcaram em Belém. E lá em Belém começou um avivamento e o começo da igreja, que hoje se chama Assembleia de Deus. E todo o Brasil foi impactado porque 2 pessoas oraram num chalé de madeira.
E o Espírito Santo invadiu. E isso diz que não é nada comparado com os últimos dias que vão acontecer. Esse grande derramado do Espírito Santo sobre nós. Mas para que isso aconteça, precisa levantar uma igreja indignada com seus próprios pecados. Indignada com a sua natureza terrena. Indignada com a sua vida. Não acomodada, festeira, cheia de distração, mas indignada com o pecado. Aguardando ansiosamente, como uma noiva que aguarda o noivo. Eu imagino a expectativa, né? Estava conversando esses dias com o Diogão, né? Na organização do casamento. Não sei se alguns de vocês receberam, né? Quantos vão ser, confirma a presença, se o campo vai estar lá. E eu imagino que antecede. E a noiva lá, eu fui na sexta, voltei no sábado, pegou o ônibus semana passada, né? Chega de manhã. É uma ansiedade santa, irmãos. Que alegria, estamos chegando o dia, né, Márcio? Que loucura. Né? Você vê o casamento, o homem está ali, né? 30 e poucos anos, Deus é bom. Aleluia. Né? Imagina, irmãos. Agora nós como igreja fizemos o que com Jesus que está voltando? Amanhã é um novo dia, vamos aguardando, estamos aqui. Estamos nem um pouco preocupados, irmãos. Se tiver chuva, não vem. Se tiver calor, não vem. Se não ora, se tiver grupo, não vai. Avisar muito menos. É uma loucura. Mas faz uma festinha. Né? Então, nós precisamos nos indignar para aguardar a vinda do Senhor. Porque não vai ter segunda chamada. Amém? E os dias estão se aproximando. E hoje eu creio. Nós não vivemos esse sensacionismo de dons. Eu creio, porque eu já vi acontecer aqui. Eu me converti em 1999. Meu Deus, irmãos. Eu tocando violão, cada grupo arrebentava uma corda, eu já contei isso. E um se endemoniava, outro caía duro, o outro era batizado no Espírito. Eu nem imposição de mãos fazia. Era um mover do Espírito natural, que não era eu, mas era um tempo que nós vivemos lá. A Ali viveu essa época aí, né? O Wagner também quase, eu acho que naquela época. Não viveu? Não, depois. A Ali viveu. Nós fazíamos uma tarde da criança, irmãos. A Denise viveu aqui. Em janeiro de 2000, reunimos 44 luteranos para confessar pecado aqui. Olha, eu era um sem vergonha, adulto, mentiroso. E até batismo nós ministramos, irmãos, no retiro. Eu, Telmo, Mara, Heloísa. Sem nenhum problema de nada. Viemos de Porto Alegre, vinha toda semana. Estava lembrando, né, a Denise, lembrando eu e a Mara, que com a Denise e com o Claudinho, com o Luiz e com a Leoni, toda sexta-feira nós vimos ministrar, passar o livreto 2 com eles. Vinha de Porto Alegre, voltava no sábado, porque tinha algum encontro no sábado lá. Toda a semana. E aquilo ali nos alegrava, nos impulsionava. Ontem a gente viveu um pouquinho dessa alegria. Ontem, não, sexta e ontem, fomos a Paraíso. No sábado da sexta fomos a Santa Maria, tivemos com o Bento e a Carla. Sábado de tarde fomos a Cachoeira, onde estávamos no grupo. Foi muito legal, lá em Cachoeira. Hoje de manhã estávamos ali em Veracruz, com os irmãos. E agora estamos aqui. Mas era efusivo. Por que não acontece hoje? Né? Naquele dia da família, parece engraçado assim. Eu fiquei feliz que houve uma pessoa que se endemoniou. Olha esse troço de louco. Olha como é que está. Eu estou doente, eu acho. Por isso que eu tenho. Porque pelo menos já foi liberta, irmãos. Eu achei que os diabos tinham ido embora. Largado a terra, só ficou nós. E aí a mulher foi livre. Glória a Deus. E vai ser livre. Mas por quê? Porque entramos num período de letargia. Parece de doença. Estamos doentes. Não conseguimos enxergar. Por isso precisamos jejuar. Vocês estão entendendo o motivo, o segundo motivo do jejum? É esse jejum profético, esse jejum que deseja a vinda do noivo. Que clama. E eu creio, eu já falei isso, né? Grande parte disso eu escutei da palavra do Subirá. Luciano Subirá sobre jejum. E ele fala uma coisa, e eu também vi um profeta também, um cara que tem esse ministério profético, que nos últimos dias haverá uma necessidade da igreja, muitos lugares, de levantar
um jejum profundo e cada vez mais sacrificial em toda a terra. Porque vai ser um sinal de que Deus está mandando o noivo. O Pai está mandando o noivo para buscar noivo. Porque sem jejum não há arrependimento. Sem arrependimento não há o derramar dessa chuva. E sem a chuva não vai haver um derramado Espírito. Se nós não semearmos, não vamos colher. Amém? Vocês estão lembrados lá em João 15? Vamos abrir João 15, agora me lembrei desse texto aqui. O que ele fala lá? João 15. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira, eu, Jesus, sou a videira. O meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo estando em mim, não der fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Vocês estão limpos por causa da palavra que tenho falado. Assim, depois ele fala assim, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Aí eu começo a me dizer, por que eu não dou fruto? Porque eu não permaneço nele. Aí Jesus fala no 5, eu sou a videira verdadeira. Vamos ler a sequência? Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, Jesus é a videira. O Pai é o que cuida da videira. Nós somos ramos. Para qual propósito existe um ramo na videira? Para quê? Para dar fruto. Porque se não der fruto, ele vai cortar. É simples assim. Não existe muita interpretação de texto, né? É isso aqui, não precisa muita... É isso. Então, precisamos jejuar. Precisamos proclamar um santo jejum. Naquela época, o povo de Israel estava falido, quebrado. Emocionalmente, financeiramente, fisicamente. E, obviamente, quando se existe essa falência, e eu já fali, a gente quer ficar mais sozinho. Mas o Espírito Santo diz, não fica sozinho. Proclama um santo jejum. Toca a trombeta em Sião, convoca a congregação. Velhos, venham. Crianças de mama, venham. Filhos, crianças, venham. Anciãos, venham. Sacerdotes, clamem. Todos precisamos nos arrepender. Porque o pecado entrou e o povo ficou frágil por causa das emoções. Então, se eu pegar Joel, Pentecostes e últimos dias, nós estamos mais para os últimos dias. Vocês concordam? Existe uma palavra. Pá. Aconteceu o início dela. O noivo foi para junto do Pai. Hoje está se cumprindo. Enquanto o Espírito Santo não restaurar essa palavra do profeta, através da sua igreja, ele não volta. Mas nós precisamos jejuar, porque queremos que ele volte. Amém? Amém, irmãos? Vocês querem que Jesus volte mesmo ou quer esperar mais um pouquinho para aproveitar um pouquinho mais o dia, esse mundo, essas coisas desse mundo aí? Né? Porque se ele voltar, nós vamos estar eternamente com ele. Não vamos ter mais problemas de saúde, nem problemas financeiros, nem horário, imagino, né? Vai ser dia e noite, cantando, louvando, um culto celestial, todo o tempo com ele, declarando santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Aleluia. Por isso, nós, nesses tempos, nesses últimos dias, eu botei aqui que o Senhor vai nos exigir uma profunda percepção espiritual, uma sensibilidade espiritual como nunca tivemos antes. Amém? Por isso, esses 21 dias. Vocês viram a oração de Daniel? Vamos para o profeta de novo lá, o profeta Daniel. Eu acho muito interessante, né? E já estou encerrando aqui, só me lembrando de Daniel agora. 21 dias não é um dia santo assim. Daniel, quando quis jejuar, quando ele foi jejuar, que deu Daniel aqui. Daniel, está aqui Daniel. Daniel, quando foi jejuar, ele foi jejuar para arrependimento do povo.
Daniel, capítulo... Ai, Jesus. Está aqui. Daniel, capítulo 9. Olha a oração de Daniel. Capítulo 9, versículos 4. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, guarda os teus mandamentos. Aí o versículo 5, gravem bem. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Daniel se inclui, nós. Não é tu. O jejum é para que eu me arrependa, não é para que eu veja o problema no outro, o pecado do outro. Por mais escancarado que é, seja. Mas nós, a começar por mim, nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E aí vocês podem seguir lendo que tudo aquilo que o povo fazia, que é muito semelhante ao que nós fazemos hoje. Aí, o que aconteceu? Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 11. Versículo 10. 10. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, que eu fui enviado para falar com você. Aí, enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque eu ouvi porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia. Imagina. E o jejum, se você ver o jejum de Daniel, não tinha prazo para terminar. Era até que o povo se arrependesse e Deus atendesse o clamor, a intercessão dele. Aí, ele diz assim, o primeiro dia eu escutei, em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas tuas palavras que eu vim. Mas, olha o versículo 13, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, esse Miguelão aqui, rapaz, o Miguel é tremendo. O Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O que é o rei da Pérsia? Não é um homem físico, é um espírito, porque naquela época, era o quarto, né? Era o Império Medo-Persa. Eram 2 reis. Esse rei da Pérsia, na realidade, era um demônio do sistema que operava naquela época. E um dos pecados do povo é que o povo já não queria mais ser livre do império das trevas, né? Da escravidão do reino da Babilônia. E quando ele começou, Daniel, a orar, no primeiro dia, no primeiro momento, o Senhor já escutou a oração dele. Mas o diabo, a gente sabe que é um principado e potestade que está acima de nós. Resistiu ele 21 dias, até a hora que ele foi derrotado. E aí Deus atendeu a oração de Daniel. Irmãos, por que nós estamos fazendo durante 21 dias? Eu acho que a potestade, o rei dos dias de hoje, é muito, até mais poderoso do que naquela época. Ele é mais oculto, mas muito mais poderoso do que aquela época. Porque o povo naquela época pelo menos estava escravo, mas estava junto. Nós estamos escravos de muitos sistemas, muitas vezes, mas não conseguimos estar juntos. Pode durar 21 dias, eu não sei, pode durar um ano todo. Por isso que nesse ano, o Senhor tem constrangido o meu coração. Nós vamos fazer só esse retiro. Esse retiro aí de Páscoa, né? Com o Vitor Rodrigues, vai trazer palavras sobre família, sobre o Espírito Santo. Segundo ele, né? Ele está orando e é essa carga que ele tem. Mas uma coisa é certo que nós vamos fazer muito nesse ano, é jejuar. 1 semana, 2 semanas, alguns dias, um mês inteiro, 40 dias, 21 dias. Até destruir esse rei que está destruindo a igreja. Amém? Amém mesmo? Clamando para que ele volte. Clamando para que o noivo tenha misericórdia da noiva.
e venha buscar ela de uma vez por todas, santa, sem mácula. Por isso, precisamos jejuar e orar. Precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Até me perdi nas folhas aqui, que eu vou lendo, vou falando, nem me lembro. Por isso, vamos continuar jejuando. Semana que vem vai vir um irmão aqui, muito amado, ministrar dentro dessa mesma direção, sobre o caminho que nós temos que traçar e as distrações que vêm quando nos tira fora do foco. Por isso continuamos jejuando. Lembrando que jejum nós estamos fazendo o que é sacrificial para cada um. Amém? Estou fazendo especificamente 2 coisas parciais, que para mim é duro, mas é bênção. Vai ser glória a Deus. E vou crescendo, e quero crescer nisso. Então, o teu jejum é a tua regra. Amém? Tu define aquilo que é sacrificial. O Senhor sabe aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós necessitamos, aquilo que realmente Deus vai atender, para que seja destruído esse rei que está destruindo a noiva. Está enchendo a noiva de vestes velhas. Amém? Vocês concordam comigo? Vocês estamos juntos nisso? Continuamos mais uma semana nesse propósito, clamando para que Ele venha, para que Ele venha, para que Jesus venha. Para isso nós precisamos destruir a nossa carne, precisamos encher o nosso coração de amor, precisamos de graça, renovar o nosso amor pelo nosso amado noivo. Clamar, orar, perseverar, não só julgar, limpar. Se não está dando, o fruto é cortado, mas para que se arrependa e volte a ser enxertado. Mas não dá para carregar mais uma vida pecaminosa, nos enganando a nós mesmos, achando que por causa do Covid estamos nos protegendo. Não, estamos morrendo. Não do vírus. E precisamos ser curados, salvos, libertos, transformados pela bondade e misericórdia do Senhor. Amém? Oramos? Queria convidar os irmãos para nós cantarmos de louvor, para nós cantarmos, ministrarmos e pedirmos cantando, irmãos. Declarar que o Espírito e a noiva dizem: Ele vem, o Espírito e a noiva dizem: vem. Vamos ficar de pé e vamos orar enquanto os irmãos chegam. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Espero, Senhor, que Teu Espírito vivifique ela na vida de cada um dos meus irmãos, assim como Tu tem ministrado no meu coração esse arrependimento, essa necessidade de me arrepender, de mudar a minha mente, de transformar a minha vida conforme a Tua vontade. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a discernirmos através desse tempo de jejum. Leva-nos a termos um tempo agradável de ver a nossa carne sendo sacrificada para que o Teu Espírito, o nosso Espírito, intua a Tua vontade. Como precisamos Te escutar, Senhor. Como precisamos novamente saber que Tu estás entre nós, que Tu nos ama, que Tu queres Te manifestar no meio de nós. Essa semana Tu mostrou algumas experiências tão preciosas, que eu pude ver a necessidade, a fome que o mundo tem de Te conhecer. Mas como vai Te conhecer se nós como igreja estamos tão doentes, tão debilitados, tão fragilizados, ocupados com os nossos próprios problemas? Perdoa a nossa iniquidade, perdoa-nos, Senhor. Perdoa se nós saímos daquele alvo, do rumo, do caminho na qual Tu tinha nos colocado, nos distraindo com tantas coisas. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda a nossa mente novamente a focar em Ti, não para atividades, não para programações, mas volta o nosso coração para Ti novamente. Tenha misericórdia da Tua igreja, da Tua noiva, que Tu ama tanto, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos e queremos declarar: vem buscar Tua noiva, vem buscar Tua noiva. Abrevia esses dias, Senhor, abrevia dias que
que tu vai mandar realmente a tua chuva, fruto de um arrependimento profundo, vai derramar o teu Espírito Santo de forma poderosa. Abrevia teus dias, em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele vem, Ele vem, sim. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ele vem. Tá ligado? Ele vem. Tá ligado? O Espírito e a noiva dizem: vem. Digno é o Senhor. Eu liguei. Digno é o Senhor. Ele vem, Ele vem, Ele vem. O Espírito E a noiva dizem: vem. Ele vem, Ele vem. Ele vem. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Ele vem, Ele vem. Ele vem. o Espírito e a noiva Dizem: vem. Aleluia. 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 Agora deu. Esse seja o nosso desejo, o nosso jejum. Nesses dias que estamos diante do Senhor. Amém? Quero profetizar sobre vocês. Nós todos vamos escutar o Senhor. Amém? Nós todos, o Senhor vai gerar em nós esse desejo ardente da vinda dEle na nossa vida, para buscar a sua noiva. Vai haver uma profunda santificação dessa noiva que precisa ser curada. Todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Tenham todos uma semana abençoada, irmãos. Que realmente a voz do Espírito seja uma constante todos os dias da nossa vida. Aleluia.